On the first episode, we learned there is a woman. Her name is Miss Sutherland. Miss Sutherland has a problem. It's a man. She can't understand this man. His name is Mr. Holmes Angel. He is strange. Miss Sutherland, the woman, she can't understand Mr. Angel. She wants help. Where does she go? Sherlock Holmes. She goes to Sherlock Holmes. She asks, help me. She asks for help. She asks Sherlock Holmes, please help me. Terminamos o episódio 1 neste parágrafo aqui, ó. His name is Mr. Holmes Angel. Miss Sutherland falando, I'm not rich, but I can pay you. I have 100 pounds a year and the money from my typing. My father, Mr. Windybank, doesn't know that I am here. He doesn't want help from you or from the police. My father says I have to forget Mr. Angel, but I can't do that. His name is Mr. Holmes Angel. I am not rich. I do not have a lot of money, but I am not poor either. I have some money. How much money does she have? How much money does she make? 100 pounds. How often? How frequently? Every year. And she makes extra money every time she gets a job typing. Okay? My father, Mr. Windybank, has no idea. He doesn't know I am here. Why? Because he doesn't want help. He thinks I do not need help. I shouldn't be looking for help, né? Não deveria nem estar procurando ajuda. Why? Neither from Sherlock Holmes nor from the police, né? Nem ajuda do Sherlock nem da polícia. Why? Because my father thinks I have to forget. Opposite of remember, memorize. He says, I have to forget Mr. Holmes Angel. E aí o Holmes entra. Your father? Your names are different. Sutherland, Windybank. Your last name is different from the last name of your father. Your father's last name. Your last name is Sutherland. The last name of your father is Windybank. Your father. Your names are different. O episódio 2 começou o seguinte, o Sherlock Holmes falando. Your father? But your last names are different. Your last name is Sutherland. Your father's last name is Windybank. It doesn't make sense. E aí ela explica. I call him my father, she said. It's strange because he's only 5 years older than me. My mother married him, Windybank, a short time after my father died. A short time after my real father died. Mr. Windybank is
nearly 15 years younger than my mother, than her. He, Mr. Windy Bank, works for a wine company. Quando ela fala assim, né? I call him my father, o que ela está querendo dizer? He is not really my father. He's not actually my father. I call him my father. That's how when I talk to him, when I talk about him, that's how I address him. Né? É assim que eu me dirijo a ele. Father. That's how I speak. That's how I say. That's how I talk when I talk to him or about him. Father. He is not actually, really my father. But I call. Call não é só de ligar. Call é também de... Fulano. Call, to call somebody. When you open your mouth, Felipe. Diga, vem cá. I call. Né? Chamo my father. And it's strange because it's strange because Mr. Windy Bank, espero que você não tenha pulado para o episódio 2 sem ter feito a pós-aula do 1, tá? Que é as atividades do Fluency Run, que eu te liberei, um negócio que é fechado, eu liberei para você fazer. Lá no guest, don't have an account. Mr. Windy Bank, he is only 5 years older than me. My mother married Mr. Windy Bank a short time after my father died. Se você não entende died, uma frase. A última vez que eu li, 210 mil pessoas já haviam died from coronavirus em Brasil. So, mais de 210 mil pessoas, more than 210,000 people, more than 210,000 people died. Isso é o que aconteceu. Elas estão dead because of coronavirus. Inclusive o vô da minha esposa, recentemente. Faz parte dessa estatística infeliz que nós queremos todos superar e tocar para frente e sair desse momento difícil que estamos vivendo como sociedade do mundo, né? Mais de over 210,000 people died from coronavirus. They are dead. Então, o que aconteceu com eles? They died. O que eles são, né? They are dead. Morreram mortos. Ok? Mr. Windy Bank is 5 years older than Mr. Sutherland. He married my mother, a mulher falando, né? A short time after my real father died. He is nearly more or less, approximately about 15 years younger than my mother.
Então presta atenção. Se a gente considerar que aqui é young e aqui é old, tá? Presta atenção. De lá para cá, a pessoa fica older. Tá dando para pegar aqui? De lá para cá, ela fica older. Daqui para lá é impossível, porque não dá para voltar no tempo, mas ela ficaria younger, que é o desejo, o sonho de consumo de muita gente. E aí a gente investe, né, em algumas coisas, não para ficar younger, mas para tentar parecer younger. Por que eu contei essa historinha toda? Para você entender que quando eu falo que o Mr. Windy Bank é 5 years older than Miss Sutherland, é absolutamente a mesma coisa de dizer que ela é 5 years younger. É igual. He is 5 years older than her. She, se eu mudo o ponto de referência, she is 5 years younger. A mãe dela é 15 years que ele. Ela é 15 years. She is 15 years older than him. Que é absolutamente a mesma coisa de dizer, se ela é 15 years older, he is 15 years younger. Agora, se ele é 5 years older than her e ela é 15 years older than him, how much older is her mother from her? 5 plus 15. Her mother is 20 years older than her. O contrário. Se a mãe dela é 15 years older than him e ele é 5 years older than her, how much younger is Miss Sutherland than her mother? 15 plus 5. She is, opa, é a outra. She is 20 years older than her mother. Vamos tornar isto real, prático. Se eu disser que a Miss Sutherland is 30 years old, how old is Mr. Windybank? Well, he is 5 years older than her. If Miss Sutherland is 30 plus 5, he would be, porque é uma hipótese, if she was 30, porque eu estou, né, imaginando,
he would be 35. And if he was 35, her mother would be 50. She is 20 years older than her, 15 years older than him. She is 20 years younger than her mother. She is 5 years younger than... Ele não é o pai de verdade dela, né? Como é que é o nome desse... A pessoa que casa com a mãe de alguém e não é o pai? Stepfather. Na verdade, ele é o stepfather. E pode pensar nisso mesmo. No seu carro tem o quê? Um step. É mais ou menos a mesma, não a mesma assim, mas pedaço da lógica que está por trás daquele negócio chamar step, não é o pneu original. Mas está ali, é o step. Não é o pai original. É o stepfather. Nunca mais você vai esquecer. E se fosse o contrário, seria stepmother. Nossa, que exemplo tosco, mas você nunca mais vai esquecer na sua vida. Porque eu dei contexto e mexi com emoção. Stepmother, stepfather. Então, "15 years older", 5 years older. Contrário. She is 5 years younger. He is 15 years younger than her. He is the stepfather. He is her stepfather. Ele é, já que a gente está aqui, né? Ele é husband of her mother. He is the stepfather of Miss Sutherland. He is Miss Sutherland's stepfather. Não sei o nome dela. He is her mother's husband, tá? Presta atenção, eu vou até escrever aqui, ó. Depois que eu comecei a escrever, eu me arrependi. He is the husband. He is her husband. She is his wife. Essa mulher aqui, she is Miss Sutherland's mother. She is Mr. Windybank's wife. She is the wife of Mr. Windybank. She is the mother of Miss Sutherland. Eu estou falando a mesma coisa. She is Miss Sutherland's mother. She is Mr. Windybank's wife. Esse cara aqui, he is Miss Sutherland's stepfather. He is her husband. As pessoas confundem, né? Husband com wife, essas coisas. Por quê? Porque a frase está falando he is her husband. As pessoas colocam assim, ó. Quer ver? Vamos pegar um exemplo? Vamos falar que essa mulher aqui chama Ana. He is Anna's. Aí a pessoa bota wife. Deixa eu até pegar uma outra folha aqui atrás para ficar melhor. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui a Miss Sutherland. A gente tem o Windybank, Mr. Windybank. E eu vou chamar a mãe dela de Ana. Por agora, por questões didáticas. Não, eu já li o livro todo, eu não lembro se vai falar o nome dela ou não, enfim. E se falou, eu não lembro o nome da mãe dela. Aí a pessoa... Quem é Ana? A pessoa fala, Ana is
Windy Banks. Aí, por causa do nome masculino, a pessoa troca e bota husband. Só que você tem que entender que essa frase aqui está falando quem é a Ana. Não está falando quem é ele. Quem é a Ana dele. Não é quem é ele, é quem é Ana dele. She is the wife of Windy Bank. She is Windy Bank's wife. She is the wife. Aqui a mesma coisa. Quem é o Windy Bank? Aí a pessoa vai lá e escreve, né? Windy Bank is Anna's. Quando ele vê um nome feminino, a cabeça dele quer jogar wife, de esposa. Essa frase não está falando sobre Ana. Essa frase está falando sobre ele, quem ele é dela, não quem ela é. He is the husband of Anna. He is Anna's husband. E quem comete essa confusão também comete essa daqui, ó. Quem que é a Miss Sutherland? Miss Sutherland is Mr. Windy Banks, vê o nome masculino, quer botar son. Não, essa frase não está falando sobre ele. Essa frase está falando sobre ela. Ela é the stepdaughter. Tá dando para ler aqui, mestre? Ela é ela, tá? Então vamos marcar bastante aqui, ó. Essas três frases, ou todas essas frases desse estilo, elas estão falando sobre essas pessoas aqui, ó. Ela é the stepdaughter of Mr. Windy Banks. She is the stepdaughter of Mr. Windy Banks. She is Windy Banks' stepdaughter. He is the husband of Anna. He is Anna's husband. He is Anna's husband. She is the wife. She is Windy Banks' wife. He is her stepfather. He is her husband. She is her mother. She is his wife. A protagonista da história, she is her daughter. She is his stepdaughter. Você consegue reparar a diferença entre falar sobre uma história? Eu não sei, na verdade eu acredito que você não reparou. Eu acabei de te dar uma aula de possessivo e de comparativo. Mas ninguém estava tendo aula. Nós estávamos conversando aqui sobre um problema que está acontecendo lá, que sumiu um homem. E nós temos que achar esse homem. Quem que é esse homem? É um homem que casou com a mãe da mulher que, um pouquinho de tempo depois que o pai dela morreu, e apesar dele ser o stepfather, ela chama ele de father. E ele é 5 years older da nova filha dele. Só 5 years, é estranho, por isso que ela falou, it's strange. E é mais estranho ainda porque ele é 15 years younger than his wife. Ninguém estava tendo aula, a gente estava conversando sobre uma história. E sem querer eu te dei uma aula de comparativo e de possessivo. Este é o poder do inglês contextualizado emocionalmente através de histórias. E quando isso vira áudio, lá no Fluency Run, meu amigo, ninguém segura. Então, it's strange because he's only 5 years older than me,
my mother married him a short time after my father died. He's nearly 15 years younger than her, my mother. He, Mr. Windy Bank, he works for a wine company. Por exemplo, Alamos. Alamos is a wine company, a company that produces, makes wine. Wine that we drink, vinho. Okay? Where does your 100 pounds a year come from? Holmes asked. Dr. Watson looked at Holmes. Why is Sherlock Holmes interested in that? Dr. Watson thought. She wants to talk about Mr. Angel, not about her money. Miss Sutherland answered. The money came from my Uncle Ned in New Zealand. After he died, Miss Sutherland said. Where does your 100 pounds a year come from? Aqui, o Sherlock Holmes entra numa investigação a respeito da origin and destination of the money, que inclusive gera um constrangimento no Dr. Watson, né, que ele falou assim, quando o Sherlock Holmes fez essa pergunta, where does your money come from? Where does your 100 pound a year come from? What is the origin of your money? O Watson fala assim, que isso, cara? Que pergunta é essa? Why is Sherlock Holmes interested in that? She wants to talk about Mr. Hosmer Angel. Ela quer falar do homem. She doesn't want to talk about her money, né? Essa mulher veio aqui para falar do homem que desapareceu, que ela quer que o Sherlock Holmes encontre, e o Sherlock Holmes está fazendo pergunta da vida financeira dela. Putz grila, Sherlock, que é isso? Quer me matar de vergonha? Só que ela responde. The money comes from my Uncle Ned. He is from New Zealand, Nova Zelândia. Ever since he died. Então, primeira pergunta. Is Uncle Ned alive? Yes or no? No. He died. He is dead. E desde que isso aconteceu, Miss Mary Sutherland receives 100 pounds every year. The money comes from New Zealand, from my Uncle Ned, ever since he died. Ok? Ever since he died. Então, desde que o Uncle Ned... E aí eu acho interessante a gente fazer aqui. Olha só. My mother. Então, aqui tem a Miss Sutherland, ok? She has a mother, que por enquanto se chama Ana. Her mother has brothers. Pelo menos um, e o nome dele é Ned. The brothers of my mother
Okay? I have a mother. My mother has brothers. Man, masculine. Brothers of my mother are my uncle or uncles. Sisters of my mothers are my aunts. Então, Uncle Ned, he. Aunt Conceição, she. Pega na sua vida, pega uma sister dos seus pais e fala, Aunt fulana, she. Pega um brother dos seus pais, uncle, he. Faz duas frases. My aunt Conceição is from Manhuaçu, Minas Gerais. Estou fazendo uma frase real. I have one aunt. Her name is Conceição. Escreve aqui para mim, Alice, porque aí qualquer pessoa pode pausar e fazer a mesma coisa sobre a sua vida. I have one aunt. Eu tenho mais de uma, mas eu vou fazer de uma para facilitar. Her name, escreve tudo aqui, Alice. I have one aunt. Her name is Conceição. She is from Manhuaçu, Minas Gerais. Aunt Conceição is my favorite aunt. She took care of me when I was a child. Ela cuidou de mim quando eu era uma criança. Então você pode pausar essa tela que tem todas essas frases e escrever uma igual da sua favorite aunt, trocando os nomes e trocando o motivo por que ela é sua favorite aunt. Outra frase. I have one uncle. Também vou falar só um para facilitar. His name is Luiz. He is from... Não, vou trocar a frase. He lives in Sete Lagoas, Minas Gerais. I have one uncle. His name is Luiz. He lives in Sete Lagoas, Minas Gerais. He is my favorite uncle because he played soccer with me when I was a child. Ele jogava bola comigo quando eu era criança. Pausa essa tela, escreve o mesmo parágrafo, troca o nome e troca o motivo. Contexto emocional. Eu estou conectando uncle com o masculino he, com todas as memórias que você tem do seu tio favorito. Eu estou conectando aunt com o feminino she, com o nome da sua tia favorita, e quando eu peço para você me dizer o motivo, eu peço para você me dizer por que ela é sua tia favorita, eu estou conectando aunt com she, com o nome dela, com imagens, memórias emocionais que estão guardadas aí de você com ela na infância. Eu estou repetindo o mesmo processo que acontece na cabeça de uma criança nativa. Por isso que esse negócio é tão poderoso, repetição contextualizada emocionalmente. Porque ele reproduz o mesmo aprendizado nativo. Ele conecta memórias, conceitos, emoções, imagens, experiências de vida direto no inglês. Que é o que acontece na cabeça de uma criança nativa. That's very interesting, said Sherlock Holmes. So, you have 100 pounds a year and the money from your typing job. Where does the money go? Miss Sutherland. I'm living at home, so I give my mother and father the 100 pounds. She answered. Mr. Windybank gets it from my bank and gives it to my mother. I use the money work from my typing. So, you have 100 pounds a year. You have 100 pounds a year. And
the extra money you make from your typing job. That's the origin. O Sherlock Holmes quer saber, where does the money go to? What is the destination of the money? Where does the money go to? E ela responde, I'm living at home, so I give my mother and my father the 100 pounds. What is the destination of the money? Her parents. The money goes to her parents. O que é parents? Father and mother. Parents não é parente. E se você nunca... É um falso cognato. E se você nunca mais, na sua vida, quiser confundir isso, faz igual você fez pro uncle e pro aunt. My parents... Escreve aqui, Alice. My parents are my mother and my father. My parents are Regis and Rita. My parents are not married. Os meus pais não são casados. My parents are not married. Se os seus forem, você escreve. My parents are married. My parents live in Teresina and Belo Horizonte. My father lives in Teresina. My mother lives in Belo Horizonte. I love my parents, Regis and Rita. Pausa essa tela. Escreve todas essas frases e troca o nome e troca as cidades. E eu quero ver se algum dia na sua vida você vai confundir parents de novo. Por quê? Porque com essa atividade eu estou conectando este vocábulo parents com o nome, a imagem e as experiências de vida que você tem com seu pai e com sua mãe. Muito mais forte do que pegar um caderninho e botar parents igual a pais. Tá lá você semana que vem de novo falando que parents é parente. So, she receives the money from New Zealand, Uncle Ned, brother of her mother, masculine, he. The money goes to her parents, father and mother. No caso dela aqui, stepfather and her mother. Mr. Windybank and her mother. O Mr. Windybank goes to the bank. He goes to the bank, he gets the money, and he gives it. O it aqui faz referência a the money. He goes to the bank, he gets it, the money from the bank, he gives it, the money, to my mother. E ela? Como é que ela vive? She lives with the money from her typing job. She lives... Ok? Como é que ela sobrevive? E ela? She lives with the money from her typing job. Thank you for telling me that, Holmes said. Now, tell us about Mr. Hosmer Angel. Miss Sutherland's face went red, and she looked down at her hands. I first met him at a dance, she said. Thank you for telling me that, Sherlock Holmes answered. Now, agora ele chegou onde o Dr. Watson queria, né? Now, tell us about Mr. Hosmer Angel. Quando ele fez essa pergunta, tell us about Mr. Hosmer Angel, her face went red.
she got angry, mad, ashamed, embarrassed. When your face goes red, you get mad. You lose your mind. You get angry, embarrassed, ashamed, anxious. Imagens que demonstraram isso. Her face went red and she looked down at her hands. Lembra que eu falei? She looked into, she looked to, she looked at. Se quiser decorar as preposições, você fica louco. She looked down at her hands. Por quê? Because they they first met. They first were together. Tipo aquela tela preta e branca, né? They first saw, past of to see. They first talked. They first encountered. They first met. Teacher, how can I say conhecer in English? To meet. How can I say encontrar in English? To meet. E o que é met? The past of to meet. I first met, I first saw, talked, encountered. I first was together with Hosmer Angel at a dance, a festival, a party, at a dance. It's like a party, like a festival, like a concert. A dance? Holmes asked. Yes. Every year before he died, my father, my real father, had tickets for a dance. Now, because he is dead, my mother gets the tickets. Mr. Windybank didn't want us to go to the dance. They're not very nice people, he said, and you haven't got the right clothes. But then, Mr. Windybank went to France. What did he do in France? Sherlock Holmes asked. He buys wine there, Miss Sutherland answered. He often goes for 2 or 3 days. So my mother and I went to the dance. Aí o Sherlock Holmes perguntou, a dance? Yes. Every year before my father died, every year he had tickets for a dance. Now, her father is dead. Now, her mother gets the tickets. But Mr. Windybank does not want her to go to the dance. Or they, né? A Miss Sutherland e a mãe dela. O Mr. Windybank, he doesn't approve. He does not want them, a Miss Sutherland e a mãe dela, to go to the dance. O que ele alega, né? Qual o argumento que ele alega para não querer, não gostar? They, o povo que vai para esses trem aí, they are not nice people. Não mistura com eles, não. E aí ele virava para ela e falava, you haven't got appropriate clothes. Clothes. Shorts, pants, jackets, dresses. Clothes.
ok? Your skirt. Então, ele não queria, não gostava que elas fossem, e ele usava dois argumentos. They are not very nice people, they are not good people. Não mistura, não. Não é gente boa para você andar perto. E ele virava para ela e falava, you have not got, you don't have the proper, appropriate, the right clothes to go to a dance. Só que aí algo aconteceu. O quê? Mr. Windybank went to France. Why? What does he do? Or what did he do in France? Why did he go to France? Because he buys wine there. Lembra? He works for a wine company. Lembra? Wine. Alamos. He works for a wine company. E aí, o pai dela sempre recebia ticket para ir para o festival, para a dança. Ele morreu, agora é a mãe dela que recebe. E ela não podia ir. Por quê? Porque o Mr. Windybank não quer, não gosta, não aprova. Ele falava o quê? Esse povo aí não presta, não é gente boa não. Não mistura não. E você não tem roupa apropriada para esses negócios. Mas aí aconteceu uma coisa. O quê? He went to France. Ele foi para a França. E aí que elas foram dançar. E por que esse cara foi para a França? Né? Por que o Mr. Windybank foi para a França? To buy wine. Então, para a gente fechar esse episódio, eu botei aqui 4 coisas que aconteceram neste último parágrafo do episódio e eu vou disparar perguntas, que é uma outra técnica neurocientífica de produção de rede neural na sua cabeça. Eu disparo perguntas e você só tem que escolher uma coisa que está no quadro. Só isso. Por exemplo, where did Mr. Windybank go? Where did he go? France. He went to France. He went to France. Ok? Why did he go to France? What was the reason, the motive? Why did he go to France? To do what? To buy wine. To buy wine. Did he go to France? Did he usually go to France? Or did he rarely go to France? Did he often, did he usually go to France? Or did he rarely, never go to France? He often, usually, he often, he usually, often, frequently went to France. How long, for how many days, how long did he usually stay in France? 1 day, 5 days, 10 days, how long? 2 to 3 days. Vamos todas de novo? Where did he go? Mr. Windybank, where did he go? Vamos começar com essa. Who are we talking about? Are we talking about Sherlock Holmes, Dr. Watson, Miss Sutherland? Who are we talking about? Mr. Windybank. Where did he go? France. He went to France. Why? To do what? To buy wine.
He works for a wine company. He goes to France to buy wine. Does he do that rarely or frequently? Frequently. He frequently goes to France to buy wine. How long, for how many days, how long does he usually stay in France? 2 to 3 days. 2 to 3 days. Se por acaso você estivesse perguntando, to buy, when you buy, you are the buyer. You are the client. Quando você buy, you have the money. Somebody has a product. E, aliás, quem tem o produto é o seller. Que não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas que a gente vai ver no aplicativo. Tá? Para fixar, buyer, seller. To buy, to sell. Cadê? To buy, to sell. The buyer, client. The seller, producer. Buyer, to buy, client. Aqui você coloca, na mesma ordem, seller, né, o comparativo, o paralelo. Seller, producer, product, to sell. Então, por exemplo, você viaja para os Estados Unidos, você vai lá na loja da Apple Store. Are you the buyer or the seller? You are the buyer. You want, me empresta aqui, mestre. You want to, quando você vai na loja se você for na loja da Apple nos Estados Unidos, you want to buy an iPhone. You are the client, the buyer. You have the money. Apple, que não é Apple. Apple. Não é Apple. Apple is the seller. They are the producer. They sell. Apple sells the iPhone. They have the product. The seller has the product. The client has the money. The buyer, the client has the money. The seller has the product. You are the buyer, the client. Apple is the seller, the producer. Lá no aplicativo vamos ter, obrigado, thank you, várias atividades para trabalhar buy, buyer, client, sell, seller, producer, product.